pessoal, voltando a mais um vídeo Excel VBA. Vamos cumprir o prometido aí nos vídeos anteriores, que é o de mostrar aí como fazer esse procedimento aqui de alteração de status por imagem dentro de uma list view. Ou seja, o que eu vou mostrar é o seguinte: eu tenho uma list view onde eu tenho vários registros e eu tenho que alterar o status para pago, normal, pendente, ou qualquer outro status que você queira configurar aí conforme o seu projeto. Então a gente vai selecionar um item desses que a gente quer fazer alteração e vai alterar o status aí, por exemplo, de pendente para pago. Ele já altera a cor do que a gente quer, do registro que a gente quer alterar. A gente pode também selecionar vários itens de uma vez só e fazer alteração aqui para pago, por exemplo. Ele já altera o registro de todos para pago. Quando ele faz essa alteração, ele já altera também o registro na planilha e vocês vão entender já como que funciona esse processo aí da gente fazer essa alteração do status aqui com a utilização dessa caixa de combinação aqui, essa combo box, e também o objeto imagem list. Então a primeira coisa antes de tudo é a gente ter habilitado, é claro, a list view e o objeto imagem list. Esses dois objetos você vai encontrar ele aqui na caixa de ferramentas. Dando um clique aqui em controles adicionais, você vai selecionar aí a list view e o imagem list. Lembrando que esses dois controles, imagem list, list view, progress bar, toolbar, todos eles fazem referência aí à biblioteca mscon.ctl.ocx, que você vai habilitar aqui em ferramentas, referências Microsoft Windows Common Controls 2006. Caso você não tenha esse objeto aqui disponível na sua máquina, você vai ter que instalar e habilitar. E para não entrar em detalhes e não perder muito tempo com isso, eu deixo o link do blog aí explicando certinho, passo a passo, como você vai fazer para habilitar esses objetos, ok? Então pode chegar ali na descrição do vídeo e ver o link que está ali para você conferir, caso dê problema. Então, voltando aqui ao assunto, nós temos que, primeira coisa, carregar as imagens que a gente quer utilizar na list view aqui como referência de status para os nossos registros. Então você vai pegar o seu objeto imagem list, vai colocar no seu formulário. Você vai ver que ele não aparece quando você entra no formulário, porque ele é um objeto que fica oculto. Ele vai servir só para você guardar as imagens, para você buscar através dos keys que você vai atribuir para as imagens. Então você clica no objeto, vai aqui em personalizado e vai em imagens aqui. Aqui eu defino no código o tamanho da imagem, não precisa alterar aqui. Imagem, insert picture, e daí você vai selecionar as imagens que você quiser, conforme eu disponibilizei no último vídeo aí, um pack aí com mais de 200 ícones, para você não precisar ficar baixando na internet, configurando o tamanho deles já, para você já ter uma boa quantidade de imagens aí para iniciar algum trabalho que você precise, sem ter que ficar procurando imagens na configuração e no tamanho correto para você utilizar. Então aqui nesse vídeo eu utilizei os círculos aqui, as bolas azuis para normal, verde para pago e vermelho para pagamento pendente. Mas você pode utilizar qualquer outra imagem. Então o procedimento que eu fiz foi importar, selecionar essas imagens, abrir, elas já vão carregar e atribuir um key para cada uma delas. Então eu coloquei para o azul IC normal, depois coloquei para o verde IC pago e para o vermelho o key IC pendente, ok? Então foi esses os keys que eu atribuí, mas já está tudo feito aqui na 1. Aqui eu coloquei só para mostrar como é a questão de você clicar em importar os arquivos e colocar o key que você precisa para depois utilizar ele na list view. Então, feito isso, você já tem as imagens aqui certinhas cadastradas. Depois é o procedimento de você importar os dados que você tem na tua planilha. Aqui eu peguei uns dados aqui só para fazer esse vídeo. Então eu inventei aqui umas datas, uns nomes, uns valores e os status aqui que vão ser utilizados no nosso projeto aqui de teste. Então ele vai importar. Então dentro do initialize, do procedimento initialize aqui do nosso formulário, eu vou primeiro
definir o tamanho das imagens da imagem list que eu vou estar importando. Então eu coloco aqui largura e altura 16 por 16, vou associar, vou fazer atribuir, eu vou assumir que a minha list view 1, os small icons da list view 1 vão estar aqui na minha imagem list 1. Caso você tenha mais que uma, você só setar em qual imagem list você está colocando essas imagens. Então aqui eu defini o tamanho e setei elas, assumi que list view 1 vai buscar as imagens lá em imagem list, ok? Depois é só a questão do carregamento aí, que a gente já viu muito aí no canal, de carregar essas imagens para dentro da list view, criar os cabeçalhos para list view e carregar os dados aí, adicionando com o looping, puxando todos esses dados para dentro da list view. Então aqui ficam os códigos para definir os cabeçalhos e adicionar os dados na nossa list view. Adicionando os dados, a gente precisa atribuir o status para cada um desses ícones, para cada um desses registros que estão dentro da list view. Então, eu criei um código aqui, verifica status, uma macro verifica status, para depois que ele carregar o item, ele vai verificar o status de cada um dos registros que eu tenho dentro do meu objeto list view. Então ele vai vir aqui no verifica status, e aqui que está o segredo dessa alteração de um para o outro. Então vou ter que fazer o quê? Um looping por dentro de todos os objetos da list view. Para isso eu crio um laço aqui, um for. Então ele vai fazer o for aqui do registro 1 até a quantidade de registros que eu tenha dentro do meu objeto list view, e vai fazer um teste condicional aqui para cada um dos registros que ele for encontrando pela frente. Se minha list view item x subitem 4, como você já sabe, em list view eu tenho o item e o subitem. Toda vez que eu vou puxar um valor ou for verificar um valor que eu tenho dentro de uma determinada posição, eu tenho que dizer a linha que ela está, que seria o x, o item, né? Referência ao item, e o subitem 4. Aqui eu utilizo 4 porque começa do 0 a contagem. Então eu tenho que a primeira coluna vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. Então ele vai estar vindo na linha 3, por exemplo, no x3, na coluna 4, e vai verificar o valor desse status que está aqui nessa posição. Então ele vai descer, ele vai estar aqui na linha, como eu disse, por exemplo, na linha 3, porque ele vai estar caminhando por todos os registros. Na linha 3, na posição 4, ele vai verificar. Se o valor que ele encontrar nessa posição for igual a pago, ele vai fazer o que? Ele só vai pegar propriedades small icon aqui da list view na mesma posição que ele está, e vai atribuir o key da imagem list, que é puxar o item e o ícone e ser pago. E assim por diante. Caso seja pendente, então ele vai atribuir o ícone respectivo à pendência. Se for normal, ele vai atribuir o ícone referente aí ao ícone normal dos nossos status. E ele vai utilizar essa mesma verificação de status aqui quando eu fizer alguma modificação dentro da minha combo box aqui de status. Então aqui no initialize eu carreguei em branco, um pago, pendente e normal. Da mesma forma que ele faz a leitura aqui, tem que ser igualzinho, pago, pendente e normal, porque ele vai substituir dentro da list view e vai substituir também na planilha esse status aqui para gente, para que depois ele faça a leitura. Quando você abrir de novo o formulário, ele puxa os dados corretamente e modifique esse status. Então vamos aí para dentro do nosso objeto combo, para verificar qual é a ação que foi feita aqui para alterar esse status aqui. Na hora que eu altero um status, ele já mude a cor do ícone referente a essa posição. Então vamos lá. Dentro do procedimento change aqui da combo box, que vai ser algo, efetuar alguma mudança dentro dela, eu crio um laço também que ele vai percorrer todos os valores da minha list view, só que de maneira diferente à anterior. Ele vai verificar o que? Se a minha list view está selecionada, então está com a propriedade checked true, então ele está checado, está marcado,
Então, quando esse item estiver marcado, ele vai atribuir o ID, ele vai capturar o ID, que é a primeira posição, ou seja, o item X, e vai lá no subitem 4 desse mesmo item e vai colocar o valor que eu tenho dentro da combo. Ou seja, eu selecionei pago, ele vai achar o item que está selecionado, que está marcado, e vai colocar esse mesmo valor dentro desta posição aqui. Pago, pago, se for pendente, pendente, ele vai lá e substitui aqui. Só que a gente precisa alterar não somente dentro da list view, mas também dentro da planilha. Se eu selecionei o valor como pago, ele precisa ir lá na planilha, na mesma posição do ID que eu alterei aqui e selecionar para o mesmo valor da Combo Box. Então, para isso, eu aproveitei esse mesmo laço, incorporei o valor do ID que está na minha posição do item, aqui X, e vou procurar esse mesmo item, esse mesmo ID, que é o que a gente tem aqui na primeira coluna. Ele vai achar esse item e vai lá na posição da coluna 5 e colocar o valor que eu tenho dentro da combo. Então, voltando aqui no código, eu vou ter o seguinte, a linha ele vai achar com o procedimento find aqui, ID, então ele já sabe o ID, ele já incorporou na variável aqui. Então, ele vai procurar na planilha 1 aqui na coluna 1, ou seja, a de A, e vai encontrar o ID, que .find ID, e vai capturar o número da linha que ele encontrou essa posição, que ele encontrou essa informação do ID. Então, como ele incorporou o número da linha, eu posso somente aqui selecionar a planilha na linha que ele encontrou essa posição na coluna 5 e faço a substituição do meu valor da Combo Box na planilha também. Então, dessa maneira, eu altero duas situações. Eu altero tanto aqui na minha list view, como aqui na minha planilha. Então, eu selecionando aqui, por exemplo, vários registros aqui, vamos pegar aqui para exemplificar, 11, 12, 13, 14, de normal para pago. Então, eu vou clicar aqui, ó, ele vai vir mudando a posição aqui na list view e também aqui na planilha, para que eu tenha essa informação salva dentro da planilha, porque se eu fechasse esse formulário e abrisse de novo, a informação não ia ser recuperada, porque ele traria a informação da planilha novamente. E aqui tem dois segredos aqui para ser entendidos dentro da list view para que isso funcione corretamente, que é fazer o que? Como eu utilizo o procedimento change da Combo Box, e eu tenho que eliminar, eu tenho que voltar ao status, zerar o status toda vez que eu coloco pendente, porque se eu fosse colocar como pendente e um registro e depois fosse alterar como pendente outro que tivesse o mesmo status, e ele não atribuiria o pendente. Eu vou só desmarcar aqui para que você entenda o que eu quero dizer aqui. Ó. Vamos só tirar o ME Combo Box que eu limpo aqui, ó. Isso daqui é um detalhe, mas faz diferença aí para que o código funcione. Então, se eu não apago o último status alterado, por exemplo, aqui vamos colocar para pago, ó, a posição ficou pago aqui. Se eu quiser alterar outro para pago e eu selecionar, ele não altera o status porque eu não tive mudança no valor do conteúdo da minha combo. Então, eu preciso, depois de alterar cada um desses resultados da combo que altera a planilha, zerar o valor aqui, ou seja, limpar para que eu possa selecionar um novo status da minha list view. Então aqui eu marco, então toda vez que eu selecionar ou mudar o status aqui de um item na minha list view, ele seleciona e altera para que um novo status possa ser selecionado. E outra coisa, para que ele não altere registros de forma errada, depois que eu coloco o valor na posição correta e eu altero o status na planilha também, ele vai desmarcar esse item, para que quando ele passe para o próximo registro, ele não altere novamente esse registro para um status não verificado. Então eu altero
as duas posições, tanto list view como planilha, e desmarco esse item para que não seja alterado e chamo aquela macro que eu mostrei, que eu expliquei antes, de verificar status. Então, para cada item que eu selecionar dentro da minha list view e marcar o status, ele vai ver que está marcado, vai selecionar a posição e vai alterar o status, vai na planilha e altera na planilha também, faz a verificação desse status para ver qual que é a mudança que houve, altera o ícone, desmarca e vai para o próximo para fazer essas mesmas verificações em todos os itens que estiverem selecionados na nossa list view. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo passou de 15 minutos, aí era para dar apenas 10, mas acho que ficou claro aí a explicação, vai dar para implementar nos seus projetos isso daí, caso você queira aplicar a mesma lógica aí nos projetos que você queira desenvolver. Então eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência e até mais. Valeu!